justamente no dia do meu parto, do meu filho amado, tu perdi elle, por uma tragédia em casa, causada pelo meu avô surtado. Rod, vou contar tudinho que aconteceu para vocês. Meu nome é Helena, sabe, tenho 68 anos e moro em Juiz de Fora. Desde que me entendo por gente, sou uma vovó, como qualquer outra que você vê na rua. Cabelo branco, a roupa comum, sapatos limpinhos, mas por trás desse rosto enrugado tem uma história que poucos conhecem, uma história que guardei por décadas e que hoje, finalmente, tenho coragem de compartilhar com vocês que estão me assistindo aí, do outro lado dessa telinha. Antes de começar, quero pedir uma coisa especial para vocês. Se inscreve aqui no canal, dá uma curtida no vídeo, porque isso ajuda demais a gente a continuar trazendo essas histórias reais, histórias de mulheres brasileiras que passaram por coisas que ninguém deveria passar. E me conta aí nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo. É de São Paulo do Rio, do interiorzão. De outro país, eu fico curiosa demais para saber onde essa minha história vai chegar. E já que a gente está falando de família, me conta também quantos filhos ou filhas você tem. Eu sei que parece uma pergunta boba, mas vai fazer sentido quando eu terminar de contar a minha história. Vai, comenta aí, não fica com vergonha. Não, quantos filhos Deus te deu 5? Ou você ainda não tem nenhum? Meu bem, eu leio todos os comentários. Viu cada um deles? Bom, deixa eu começar do começo mesmo. Eu nasci em 1956, numa casa pequena no bairro da Fábrica, aqui em Juiz de Fora, no pé. Eu nunca conheci. Minha mãe, Dona Cida, sempre desconversava. Quando eu perguntava sobre ele, só dizia que ele tinha ido embora antes de eu nascer e que não valia a pena falar de homem que abandona mulher grávida. Com o tempo, parei de perguntar. Quem criou a gente foi meu avô, pai da minha mãe. Seu Firmino era um homem duro, desses que a gente tinha medo só de olhar, sabe? Trabalhava como pedreiro e era o único que botava dinheiro dentro de casa. Por isso, a palavra dele era lei. Ninguém contrariava seu Firmino. Nem minha mãe, nem minha avó, que morreu quando eu tinha uns 8 anos. Nem oi, a casa era assim. No quarto da frente, dormia meu avô, sozinho. No quarto do meio, eu e minha mãe dividíamos uma cama de solteiro e tinha um quartinho nos fundos que servia de depósito, cheio de ferramenta do meu avô e coisa velha. Minha infância não foi das piores, apesar de tudo. Estudei até a 4ª série numa escola municipal perto de casa. Meu avô não deixou eu continuar porque dizia que mulher não precisava de muito estudo, que tinha que aprender era a cuidar de casa. Minha mãe tentou argumentar, mas levou um tapão na cara, que até hoje eu lembro do barulho. Nunca mais ela tocou no assunto. A los 14 anos, eu já sabia fazer tudo em casa. Cozinhava, lavava, passava, costurava. Meu avô dizia que eu estava ficando prendada, que logo ia poder casar e sair daquela casa. Era o que eu mais queria no mundo. Sair dali, não que ele me batesse muito, não, mas tinha um jeito de olhar, uma maneira de falar, que fazia a gente se sentir pequena, sem valor. Foi numa festa junina, eu tinha acabado de fazer 16 anos. Conheci o Beto. Ele era vendedor numa loja de tecidos no centro. Tinha 23 anos e um sorriso que iluminava a rua toda. Dançamos quadrilha a noite inteira. E no final da festa, ele pediu para me ver de novo. Meu coração disparou. Era a primeira vez que alguém mostrava interesse em mim.
Namoramos escondido por uns meses. Meu avô não podia nem sonhar. Minha mãe sabia, mas fingia que não via nada. Ela entendia meu desespero de sair daquela casa. Quando o Beto pediu minha mão em casamento, foi uma confusão. Meu avô não queria nem ouvir falar. Dizia que eu era muito nova, que o Beto não tinha onde cair morto, que era qualquer. Mas dessa vez, minha mãe tomou coragem. Acho que viu em mim a chance que ela nunca teve. Enfrentou o pai dela e disse que eu ia casar, sim, que já estava na idade, que o rapaz era trabalhador e honesto. Levou uns gritos, umas humilhações, mas não voltou atrás. Até hoje, agradeço a Deus pela coragem que ela teve naquele dia. Casei no dia 3 de março de 1973, num sábado de sol. Foi casamento simples, só no civil mesmo. Não teve festa, porque meu avô se recusou a ajudar com qualquer coisa, mas eu estava tão feliz que nem liguei. Ia finalmente sair daquela casa, ter minha própria vida, minha própria família. O Beto tinha alugado uma casinha de 2 cômodos no bairro Benfica. Era pequena, o banheiro era fora, mas era nossa. Só nossa. Nos primeiros meses de casamento, eu me senti no paraíso. Podia acordar a hora que quisesse, cozinhar o que quisesse, conversar sem medo de levar bronca. O Beto era carinhoso, me tratava como rainha. A gente não tinha muito, mas tinha paz. E isso valia mais que qualquer dinheiro. Mas a vida tem dessas coisas, né? Quando a gente acha que está tudo bem, vem uma tempestade. Depois de uns 6 meses de casada, comecei a passar mal, enjoo de manhã, tontura, sono demais. Minha mãe foi me visitar e na mesma hora disse: "Tá grávida". Menina, fui no posto de saúde e confirmou. Eu estava esperando o neném. Vocês não imaginam a felicidade que senti. Sempre sonhei em ser mãe. Desde pequena, brincava de boneca até os 13 anos, imaginando como seria ter um filho de verdade. E, agora, esse sonho ia se realizar. O Beto ficou que nem bobo quando contei. Me pegou no colo, rodou comigo pela casa toda. Começamos a fazer planos. Ele ia pedir aumento no trabalho. A gente ia economizar para comprar bercinho, roupinha, tudo que o bebê precisasse. Decidimos que, se fosse menino, ia se chamar Roberto Júnior. E se fosse menina, Aninha, que era o nome da mãe dele que já tinha morrido. O problema começou quando meu avô soube da gravidez. Minha mãe deixou escapar, sem querer, numa conversa. Ele ficou uma fera. Apareceu na minha casa num domingo de manhã, batendo na porta que nem doido. Quando abri, ele entrou empurrando tudo. Tá pensando o quê? Que vai parir filho atrás de filho para eu sustentar? Eu não entendi na hora. Sustentar como? Se eu não morava mais com ele. Mas aí ele explicou, cuspindo as palavras na minha cara. Disse que o Beto não ganhava o suficiente nem para manter casa, quanto mais filho, que quando a coisa apertasse, e ia apertar, a gente ia ter que voltar para a casa dele. E ele não estava disposto a sustentar mais gente. Já criei você e sua mãe nas minhas costas. Não vou criar neto também. Não, tentei argumentar que a gente estava se virando bem, que o Beto ia conseguir aumento, que a gente ia dar um jeitinho, mas ele não queria ouvir. Saiu batendo a porta e gritando que eu ia ver só, que filho dava despesa, que a gente ia acabar na rua. Passei o resto do dia chorando. O Beto tentou me acalmar. Disse que meu avô estava exagerando, que a gente ia conseguir criar nosso filho com dignidade. Mas lá no fundo, uma sementinha de medo começou a crescer dentro de mim.
E se meu avô tivesse razão? E se a gente não conseguisse mesmo, os meses foram passando e minha barriga crescendo. No 5º mês, descobrimos que era a menina, a Aninha. Como a gente tinha combinado, o Beto conseguiu umas horas extras no trabalho e a gente começou a juntar um dinheirinho. Compramos um bercinho usado, mas em bom estado. Minha mãe costurou umas roupinhas. Parecia que tudo ia dar certo. Meu avô sumiu durante un mês, não aparecia, não mandava recado. Achei que tinha finalmente aceitado a situação, mas eu devia saber que quando cobra tá quieta, é porque tá preparando o botê. No 8º mês de gravidez, eu já estava enorme, tinha dificuldade para fazer tudo, para andar, para dormir. O Beto saía cedo para o trabalho e voltava tarde. Eu ficava sozinho o dia todo, só com minha barriga. E meus pensamentos, foi numa dessas tardes que meu avô apareceu de novo. Eu estava deitada no sofá, descansando, as pernas inchadas. Quando ouvi a batida na porta, achei que era minha mãe que vinha me visitar. Levantei com dificuldade e fui abrir. Era ele? Preciso conversar com você. O jeito dele estava diferente. Não estava gritando nem xingando. Estava calmo, demais. Aquilo me deu um frio na espinha, mas deixei ele entrar. Sentou na cadeira da cozinha e ficou me olhando com aqueles olhos pequeninhos. Ainda dá tempo de resolver isso. Resolver o quê? Vou. Essa situação, tem mulher que faz essas coisas. Tira a criança antes de nascer. Conheço uma parteira que levantai num pulo. Mesmo com a barrigona, tá doido, minha filha vai nascer. Sim, e o senhor não tem nada com isso. Foi aí que ele mudou? O rosto ficou vermelho. As veias do pescoço saltaram. Levantou da cadeira e veio para cima de mim, sua ingrata. Depois não vem chorar pedindo ajuda. Saiu batendo a porta de novo. Fiquei tremendo, com medo, mas também com raiva. Como ele podia sugerir uma coisa dessas, minha filha? Minha Aninha ia nascer e ser muito amada. Nem que eu tivesse que trabalhar dia e noite para sustentar ela, os dias seguintes foram tensos. Meu avô não apareceu mais. Mas eu vivia com medo. Medo do que ele podia fazer, medo do que podia acontecer. Contei pro Beto da visita e ele ficou furioso. Queria ir tirar satisfação, mas eu não deixei. Conhecia meu avô. Quando contrariado, era capaz de tudo. E foi numa manhã de quinta-feira, o Beto tinha saído para o trabalho como sempre, que aconteceu a desgraça que mudou minha vida para sempre, mas essa parte eu conto no próximo capítulo, porque ainda dói demais lembrar, ainda sangra aqui dentro. Por enquanto, fica sabendo que meu sonho de ser mãe, de ter minha Aninha nos braços, de formar a família que sempre quis, esse sonho morreu naquele dia. Mas como morreu e o que aconteceu depois? Isso vocês vão ter que esperar para saber. Eu lembro daquele dia como se fosse ontem. Quinta-feira, 15 de setembro de 1973, 8 meses e meio de gravidez. Acordei com uma dor estranha nas costas, diferente das dores normais da gestação. O Beto já tinha saído para o trabalho. Eram umas 6:30 da manhã. Me levantei devagar. A barriga pesando. A Aninha mexia muito naquela manhã. Mais que o normal, parecia inquieta. Fui até a cozinha fazer um chazinho de erva doce para ver se acalmava. Foi quando ouvi a batida na porta. Meu coração disparou. Batida de manhã cedo nunca era boa coisa. Olhei pela fresta da janela. Era ele. Meu avô, sozinho, com uma cara que eu nunca tinha visto antes, abre essa porta. Helena. A voz dele estava estranha. Não era grito, mas tinha algo ali que me fez gelar. Abri a porta devagar.
já sentindo que algo muito ruim ia acontecer, ele entrou sem pedir licença, olhou em volta para ter certeza que estava tudo vazio. Depuis mon carreau, os olhos vermelhos, cheiro de cachaça. Mesmo sendo de manhã, hoje, isso acaba. O que acaba? Vô, não estou entendendo. Essa palhaçada de neném. Já avisei que não vou sustentar mais ninguém. Você não quis ouvir por bem. Antes que eu pudesse reagir, e ele me empurrou. Caí sentada no sofá, a barriga doendo com o impacto. Tentei levantar, mas ele me segurou pelos ombros. Vô, por favor, não faz isso. É sua bisneta. Bisneta coisa nenhuma. É mais uma boca para comer. O que aconteceu depois? Ai. Ah, meu Deus. É difícil até hoje colocar em palavras. Ele pegou a vassoura, que ficava atrás da porta. Eu tentei proteger a barriga com as mãos. Tentei correr. Mas 8 meses de gravidez não deixam a gente ágil. A primeira pancada foi nas minhas costas. A segunda, nas pernas. Eu gritava, implorava, mas ele estava como um animal. Os olhos vidrados, a respiração pesada. Caí no chão, me encolhi toda, tentando proteger minha menina. Por favor, avô, não minha filha. Ele não parava. Batia com a vassoura onde conseguia alcançar, nas costas, nos braços, nas pernas. Eu sentia cada pancada como se fosse uma facada, mas a dor física não era nada comparada ao medo pela minha ninha. No momento de desespero, consegui rastejar até a cozinha. Tinha uma faca em cima da pia, não para atacar ele, mas para me defender. Quando ele viu, ficou mais furioso ainda. Arrancou a faca da minha mão e jogou longe. Agora você vai aprender a me respeitar. Foi aí que ele fez o impensável. Me puxou pelo cabelo, me arrastou de volta para a sala. Eu senti algo quente escorrendo pelas pernas. Sangue? Meu Deus! Era sangue. Vô, tô sangrando, bebê. Mas era como se ele não ouvisse. Ou pior, como se fosse exatamente isso que ele queria. Não vou entrar em detalhes do que veio depois. Tem coisas que nem com mais de 40 anos passados consigo falar, mas ele me forçou. Ali mesmo, no chão da minha casa, grávida de 8 meses, sangrando. Agora sim você vai perder essa criança. Quando finalmente acabou e ele se levantou, ajeitou a roupa como se nada tivesse acontecido, me deixou ali, encolhida no chão, chorando, sangrando, sentindo dores que pareciam rasgar meu corpo por dentro. Se contar para alguém, volto e termino o serviço. Saiu e fechou a porta. Fiquei ali não sei quanto tempo. Minutos, horas, a dor era tanta que eu nem conseguia pensar direito. O sangue não parava. As contrações começaram fortes, diferentes de tudo que as parteiras tinham me explicado. Consegui me arrastar até a porta. Uma vizinha, Dona Lourdes, estava varrendo a calçada. Quando me viu, largou a vassoura e correu. Meu Deus, Helena, o que aconteceu? O bebê, o hospital, ela gritou para o filho dela. Um rapaz de uns 15 anos, pegar uma carroça, qualquer coisa que servisse para me levar, me cobriram com um lençol e me botaram na carroça do seu Zé. Que vendia verdura. O caminho até o hospital pareceu eterno. Cada buraco na rua era uma nova onda de dor. Chegamos na Santa Casa. Já era quase meio-dia. As enfermeiras me carregaram direto para a sala de parto. O médico, Dr. Osvaldo, um senhor de cabelos brancos, examinou
e balançou a cabeça. Descolamento de placenta, hemorragia severa. Preparem a sala de cirurgia. Tudo ficou confuso. Depois disso, lembro de luzes fortes, gente correndo, alguém colocando uma máscara no meu rosto. O cheiro doce do éter, de pois, escuridão. Acordei não sei quantas horas depois. A primeira coisa que notei foi o silêncio. Hospitais de maternidade são barulhentos, cheios de choro de bebê. Mas ali estava tudo quieto, quieto demais. Minha filha. Cadê minha filha? Uma enfermeira se aproximou. O rosto dela já dizia tudo. Maheu precisava ouvir. Sinto muito. Senhora, a bebê não resistiu. O trauma foi muito grande. O mundo desabou. Não era possível, Aninha. Minha menina, que eu senti mexer na barriga por meses, que eu já amava mais que tudo. Morta. Por causa dele, por causa daquele monstro, quero ver ela. Senhora, não é aconselhável. Quero ver minha filha. Trouxeram ela embrulhada num paninho branco, tão pequena, tão perfeita, os olhinhos fechados, a boquinha entreaberta, parecia que estava dormindo. Peguei ela no colo, o corpinho frio contra meu peito. Me perdoa, minha filha? Me perdoa por não ter conseguido te proteger. Chorei até não ter mais lágrima. Beijei cada dedinho dela. Memorizei cada traço do rostinho. Minha Aninha, meu sonho que morreu antes mesmo de nascer. O médico veio conversar comigo depois. Disse que, além do descolamento da placenta, tinha evidências de trauma severo, hemorragia interna, lesões que indicavam violência física e sexual. Perguntou se eu queria registrar queixa na polícia. Mas como? Como denunciar meu próprio avô, o homem que sustentava minha mãe, e se ele cumprisse a ameaça e voltasse para terminar o serviço? Ou pior, se ele fizesse algo com minha mãe? Caí da escada. Mente. Estava sozinha em casa e caí. O médico me olhou como quem não acredita, mas não insistiu. Naquela época, era assim. Violência doméstica ficava em casa. Ninguém se metia. O Beto chegou no hospital no final da tarde. Alguém da vizinhança tinha ido avisar ele no trabalho. Quando entrou no quarto e me viu ali, pálido, sem barriga, sem bebê, entendeu tudo, se jogou em cima de mim, chorando. Nós dois. Helena, nossa filhinha, contei a mesma mentira. Caí da escada, mas marido conhece mulher. Ele viu nos meus olhos que tinha algo mais, mas também não insistiu. Não naquele momento. Enterramos a Aninha 2 dias depois, um caixãozinho branco no cemitério municipal. Pouca gente foi. Minha mãe apareceu, mas ficou longa. Meu avô nem deu as caras. O Beto teve que me segurar para eu não cair quando baixaram o caixão. Voltei para a casa vazia por dentro. O quarto que a gente tinha preparado para o bebê virou um fantasma. O Berto, as roupinhas, tudo ali me lembrando do que eu tinha perdido, do que ele tinha tirado de mim. As semanas seguintes foram um borrão. Eu não comia, não dormia, não falava. Ficava o dia todo deitado, olhando para o teto. O Beto tentava me animar. Mas como superar uma coisa dessas? Foi num domingo, 3 semanas depois do enterro, que tudo mudou. O Beto tinha saído para comprar pão. Eu estava sozinha, enrolada no cobertor. Quando ele chegou sem avisar, meu avô entrou como se fosse dono da casa, se sentou na mesma cadeira de sempre, me olhou com aquela cara de quem não fez nada. E ó, passou. Agora volta a viver normal. E da próxima vez, me obedece. Foi a gota d'água.
Alguma coisa quebrou dentro de mim naquele momento. Não era mais medo, era ódio. Ódio puro, visceral, que queimava por dentro. Sai da minha casa. O quê? Sai da minha casa antes que eu faça uma desgraça. Ele riu. Você não tem coragem de nada. É fraca, que nem sua mãe. Me levantei, peguei a primeira coisa que vi na frente, um cinzeiro de vidro. Saiu, eu te mato aqui mesmo. Deve ter visto algo no meu olhar, porque levantou e foi embora. Mas en dessert, ainda disse, isso não vai ficar assim. Quando o Beto voltou, me encontrou sentada no chão, tremendo. O cinzeiro ainda na mão. Foi aí que contei tudo, cada detalhe, cada horror. Vi o rosto dele mudando conforme eu falava, de surpresa para horror, de horror para fúria. Vou matar ele. Não. Beto, não quero você preso. Então o que a gente faz? Deixa assim. Foi aí que a ideia começou a nascer. Não sei se foi dele ou minha, talvez dos dois juntos. Mas naquela tarde, ali no chão da nossa cozinha, começamos a planejar algo que mudaria nossas vidas. Para sempre. Uma vingança. Não qualquer vingança. Uma que fizesse ele sentir na pele o que me fez passar. Conheço uns caras. O Beto disse, depois de muito pensar, gente da pesada, que faz qualquer serviço por dinheiro. Temos dinheiro. A gente dá um jeito, vendo o que for preciso, peço emprestado. Mas isso não vai ficar assim. E foi assim que começou o plano que transformaria vítimas em algozes, que mostraria para o meu avô que toda ação tem uma reação que nem sempre a justiça vem pelos meios legais. Mas como executamos esse plano? Quem eram essas pessoas que o Beto conhecia? E o que aconteceu depois? Isso é assunto para o próximo capítulo, porque essa história ainda está longe de acabar. A primeira coisa foi a mais difícil, encontrar coragem para sair da cama. Por semanas depois que enterrei minha Ninha, eu vivia entre quatro paredes, sem vontade de nada. Mas aquela visita do meu avô, aquela cara de deboche, mudou tudo. A tristeza virou raiva e a raiva virou combustível. O Beto começou a sair à noite, depois do trabalho. Voltava à tarde, sempre calado. Quando eu perguntava onde tinha ido, ele só dizia, resolvendo umas coisas. Eu sabia que estava procurando as pessoas certas para o nosso plano. Levou quase um mês até ele chegar em casa com novidades. Era uma sexta-feira, começo de novembro. Ele entrou, fechou a porta com cuidado e sentou ao meu lado. Ai, achou quem? Os caras. Mas não vai ser barato. Explicou que tinha conhecido uns homens através de um colega de trabalho, gente que fazia serviços sujos para comerciantes. Cobrava dívida, resolvia problema. O líder se chamava Tião Tatuagem, nome estranho. Mas o Beto disse que era melhor não perguntar o porquê. Quanto eles querem? 3.000 cruzeiros, era uma fortuna. O Beto ganhava 300 por mês. Eu fiquei calada. Fazendo as contas, tínhamos alguma economia, mas nem chegava perto disso. Vendo minhas joias. Falei de repente, o cordão de ouro que minha madrinha me deu, os brincos do casamento. Não, Helena, são suas lembranças. Que lembrança vale mais que justiça pela nossa filha? Não. Dia seguinte, fomos ao centro. Vendemos tudo que tinha algum valor. Minhas joias. O relógio de pulso do Beto, que o pai dele tinha dado, até o rádio da sala. Conseguimos 1.500, faltava metade. Foi aí que o Beto teve a ideia de pedir empréstimo para o seu Afonso, dono da loja onde trabalhava, e inventou que era para uma cirurgia minha. Complicação do parto. Seu Afonso era homem bom, emprestou sem fazer muita pergunta.
Com o dinheiro na mão, marcamos o encontro. Foi num bar sujo na periferia, desses que a polícia nem passa perto. Tião Tatuagem era um homem grande, negro, uma cicatriz cortando a sobrancelha esquerda. Tinha mais 2 com ele, Neco Magro e Zeca Preto. Então vocês querem um servicinho especial. Tião falou, tomando uma dose de cachaça. O Beto explicou tudo. Quem era meu avô? Onde morava? Os horários dele, mas não contou o motivo. Só disse que era um ajuste de contas familiar. Que tipo de ajuste? O mesmo que ele fez com minha mulher. Só que é pior. Tião me olhou pela primeira vez. Deve ter visto algo no meu rosto, porque não fez mais perguntas sobre o motivo. Quanto tempo? 1 semana. Quero ele 1 semana fora de circulação. E depois? Depois soltar. Mas que volte sabendo que foi coisa nossa. Tião coçou o queixo. 3.500. E mais 500 para despesa. Combinado eram 3.000. Combinado era um servicinho. Isso aí é serviço especial. 1 semana dá trabalho. Tem que arranjar lugar. Comida? Tudo. Não tínhamos os 500 a mais. Mas eu tirei a aliança do dedo, a única joia que não tinha vendido, coloquei na mesa. Vale uns 600. Fica como o troco. O Beto me olhou surpreso. A aliança era sagrada para mim, mas nada era mais sagrado que vingar minha filha. Tião pegou a aliança, examinou, guardou no bolso. Negócio fechado. Quando, quinta-feira que vem, ele sai de casa às 5 da manhã para trabalhar, pega ele na esquina da Rua das Mangueiras, com a avenida principal. Como eu reconheço? Descrevi meu avô. Baixo, magro, cabelo ralo grisalho, picou fino, andar manco da perna esquerda por causa de um acidente antigo. Mais alguma característica. Usa um cordão de São Jorge no pescoço, nunca tira. Tião anotou tudo num papel de pão. Quinta-feira, 5 da manhã. Daqui a 1 semana vocês recebem notícia. Saímos do bar com as pernas bambas. Tava feito, não tinha volta. No caminho para casa, o Beto segurou minha mão. Temos certeza disso. Amor. Ele matou nossa filha. Beto merece muito mais que 1 semana de inferno. Os dias seguintes foram de pura ansiedade. Eu não dormia direito, imaginando como seria, o que fariam com ele, se iam cumprir o combinado, se a polícia ia descobrir. Chegou a quinta-feira, acordamos às 4, mas nenhum de nós tinha dormido de verdade. Ficamos na janela, espiando a rua, ainda escura. 5 horas em ponto, vimos vultos se mexendo na esquina. Depois, nada, silêncio. Naquele dia, meu avô não apareceu no trabalho. O patrão dele mandou avisar em casa. Minha mãe ficou desesperada. Achou que tinha acontecido algum acidente. Foi na polícia. No hospital. Nada. Ele tinha sumido 2 dias depois. No sábado, ela apareceu na minha casa, chorando, desesperada. Helena, seu avô desapareceu. Ninguém sabe dele desde quinta. Fingi surpresa. Como assim desapareceu? Saiu para trabalhar e não chegou lá. Já procurei em todo canto. Será que foi assaltado? Será que está morto numa vala? Consolei ela como pude, mas por dentro senti uma satisfação amarga. Que sofresse, que sentisse um pouco da dor que me causou. Os dias foram passando. 5 dias. 6. No 7º, quando achei que Tião não ia cumprir o combinado de soltar ele, bateram na porta. Era minha mãe de novo, mas dessa vez diferente. Não estava chorando, estava com uma cara estranha. Acharam seu avô? Onde está bem? Está em casa. Mas mudado? Mudado como? Ela balançou a cabeça.
Não quer falar o que aconteceu. Não quer ver ninguém. Fica trancado no quarto o dia todo. Fui visitar no dia seguinte. Precisava ver com meus próprios olhos. Quando entrei em casa, minha mãe sussurrou: ele está diferente. Helena, tenha cuidado. Bati na porta do quarto. Sou eu. Helena, silêncio. Depois, uma voz fraca entra. Quando abri a porta, quase não reconheci. Ele estava encolhido na cama, mas magro. O rosto marcado, mas não eram as marcas físicas que chamavam a atenção, era o olhar. Aquele olhar duro, cruel, tinha sumido no lugar. Vi medo, terror, puro. O que aconteceu com o senhor? Ele me olhou como se visse um fantasma. Abriu a boca, fechou, começou a tremer. Foi você? Eu o quê? Vou. Você que mandou aqueles homens? Fiz cara de desentendida. Que homens? Do que o senhor está falando? Ele começou a chorar. Meu avô, o homem que nunca vi derramar uma lágrima, chorando como criança. Me perdoa. Eu não queria. A menina foi o demônio que entrou em mim. Era a primeira vez que ele mencionava a Aninha, a primeira vez que mostrava algum remorso. Mas era tarde demais. Não sei do que o senhor está falando. Ele disse, Rama. Disseram que era pela menina que eu ia pagar pelo que fiz. Me fizeram. Me fizeram. Não terminou a frase. Não precisava. Eu sabia que Tião tinha cumprido o combinado olho por olho, dente por dente. Se o senhor fez algo de errado, talvez seja castigo de Deus. Saí do quarto deixando ele aos prantos. Nunca mais trocamos uma palavra. Elle vivait mais à nous, mas como uma sombra, não saía de casa, não falava com ninguém. O homem autoritário virou um rato assustado. O Beto e eu nunca mais tocamos no assunto. Era nosso segredo, nosso pacto. Às vezes ele me olhava como quem pergunta se valeu a pena, e eu sempre respondia com o olhar valeu, mas a vida continuou. A dor da perda de Aninha nunca passou, mas aprende a conviver com ela. Tentamos ter outros filhos, mas meu corpo ficou marcado demais. Os médicos disseram que o trauma do parto causou danos irreversíveis. Foi aí que algo mudou em mim. Se não podia ser mãe, ia ajudar outras mães. Comecei a estudar sozinha, lendo tudo sobre psicologia, trauma, luto. Descobri que existia um mundo de mulheres como eu, sofrendo em silêncio. Anos depois, quando finalmente as portas se abriram para a mulher estudar mais, voltei para os bancos escolares. Terminei o ginásio. Depois, o científico, aos 35 anos, passei no vestibular para psicologia. O Beto me apoiou em tudo. Dizia que era o mínimo depois de tudo que passei. Me formei aos 40. Abri um consultório pequeno, especializado em mães. Mães que perderam filhos, mães que sofreram violência, mães que carregavam traumas que ninguém mais entendia. Cada mulher que ajudava era como se estivesse salvando um pedaço de mim mesma. Cada história que ouvia me lembrava que não estava sozinha, que a dor, por maior que seja, pode virar força para ajudar outros. Hoje, aos 68 anos, olho para trás e vejo uma estrada torta, cheia de buracos, mas que me trouxe até aqui. Não me arrependo de nada, nem da vingança. Justiça nem sempre vem do jeito que a gente espera. Às vezes, a gente tem que fazer a própria justiça. Meu avô morreu em 1982, sozinho no quarto, onde viveu seus últimos anos. Como prisioneiro do próprio medo, fui no enterro. Não por ele, mas por minha mãe. Joguei um punhado de terra na cova e sussurrei. Agora tá pago. A Aninha teria hoje 50 anos.
Às vezes, imagino como seria casada com filhos. Será que teria meus olhos ou os do pai? Visito o túmulo dela todo ano. No dia que nasceu morta, levo flores brancas. Eu converso com ela, conto das mulheres que ajudo, das vidas que toco. Sei que ela entende, sei que ela perdoa. Esta é minha história. Uma história de dor que virou propósito, de perda que virou luta. Se você chegou até aqui, obrigada por me ouvir. Obrigada por não julgar. E se você passou por algo parecido, saiba a dor não passa, mas a gente aprende a carregar e às vezes, só às vezes, consegue transformar ela em algo maior. O tempo passou voando depois daquilo tudo, né? Era 1994. E a vida precisava seguir. O Beto voltou a trabalhar normal. Eu tentava manter a casa, mas tinha um vazio que nada preenchia. Foi quando Dona Tida, minha vizinha, me falou de um curso de datilografia que estavam dando no centro comunitário. Helena, para de ficar remoendo o passado, vai aprender algo novo. Tinha razão. Me inscrevi. 3 meses batendo naquelas teclas duras, os dedos doíam, mas a mente parava de pensar em desgraça. Consegui meu certificado e arrumei um trabalhinho num escritório de contabilidade. Não pagava muito, mas me dava ocupação. Foi lá que conheci Dona Marlene. Mulher forte, cinquentona, que administrava o escritório com mão de ferro. Dia me viu chorando no banheiro. Era 15 de setembro, um ano da morte de Aninha, que foi. Menina, nada não. Dona Marlene, só umas lembranças. Ela sentou do meu lado no chão, mesmo do banheiro. Perdeu o filho. Assenti com a cabeça. Eu também. 3, um atrás do outro. Aborto de repetição. Desramos médicos. Ficamos, 2 mulheres quebradas, dividindo uma dor que só quem passou entende. Daquele dia em diante, Dona Marlene virou mais que patroa, virou amiga, conselheira, quase mãe. Sabe o que me salvou? Ela disse um dia: ajudar outras. Tem um grupo na igreja católica, mulheres que perderam bebês. A gente se reúne, conversa, chora junto. Fui na primeira reunião morrendo de medo. Era num salão nos fundos da matriz de Nossa Senhora Aparecida, umas 15 mulheres sentadas em círculo. Cada uma contou sua história. Teve quem perdeu no parto, quem teve aborto espontâneo, quem viu o filho morrer de doença. Quando chegou minha vez, travei como contar, como explicar, sem revelar a verdade toda. Perdi minha menina com 8 meses. Complicação no parto. Era meia verdade, mas foi o que consegui dizer. As mulheres me abraçaram. Choraram comigo. Não precisava explicar mais nada. A dor era universal. Passe a ir toda semana. Descobri que ouvir aliviava tanto quanto falar. Cada história era um espelho da minha. Cada lágrima dividida diminuía o peso. Foi numa dessas reuniões que conheci irmã Clara, freira jovem. Uns 30 anos, que coordenava o grupo. Ela notou que eu tinha jeito para aconselhar as outras. Helena, você tem um dom. Já pensou em estudar para ajudar pessoas de verdade? Estudar o quê? Irmã Mal tem o primário completo. Isso se resolve? Tem supletivo? Tá, tem curso técnico. O importante é a vontade. A ideia ficou martelando na cabeça. Eu, ajudando outras mulheres, fazendo da minha dor algo útil, conversei com Beto naquela noite. Se é isso que vai te fazer feliz. TU apoiou. Começou minha maratona. Trabalhava de dia, estudava de noite. Supletivo do ginásio, 2 anos ralando, mas consegui o diploma. Depois foi o científico, mais 3 anos. Eu já tinha 30.
2002, quando terminei. O sonho de fazer faculdade parecia impossível. Era caro, difícil, e eu já não era mais jovem. Mas Dona Marlene, que virou quase madrinha, insistiu. Faz o vestibular, menina, vai que passa. Estudei que nem doida. Matemática era meu terror, mas o Beto me ajudava. Biologia, português, história, tudo entrando na cabeça aos poucos. Fiz o vestibular para a psicologia na Federal. Era um tiro no escuro. O dia do resultado foi de agonia. O Beto foi comigo ver a lista. Procurei meu nome duas, três vezes. Nada. Já estava virando as costas quando ele gritou. Helena está a que você passou. Chorei que nem criança. Helena, filha de lavadeira, neta de pedreiro violento, ia ser doutora. Parecia mentira. A faculdade foi outro desafio. Eu era a mais velha da turma. Os meninos me chamavam de tia, mas não ligava. Estava ali com um propósito maior. Cada aula de psicologia do desenvolvimento, de trauma, de luto. Eu pensava em Aninha, em todas as Aninhas que precisavam de ajuda. No terceiro ano, fiz estágio numa clínica popular. Foi quando atendi minha primeira paciente oficial. Dona Sonia tinha perdido o filho num acidente, não conseguia superar. Doutora, a senhora não sabe o que é perder um filho. Saizim. Dona Sonia, mais do que imagina, contei minha história. A versão oficial do parto complicado, ela corru. Eu chorei. Mas dali saiu algo bonito, uma conexão, uma compreensão que os livros não ensinavam. Me formei em 1985, 41 anos, diploma na mão, lágrimas nos olhos. O Beto estava lá, orgulhoso. Minha mãe também, já velhinha. Meu avô tinha morrido 3 anos antes, levando para o túmulo os segredos do que realmente aconteceu. Abri consultório num sobradinho no centro, nada chique, sabe? Mas era Coloquei uma placa discreta, psicóloga Helena, especializada em luto materno. As pacientes começaram a aparecer, mulheres quebradas, como eu fui. Cada uma com sua história, sua dor, seu vazio. Criei um método próprio, misturando o que aprendi nos livros com o que a vida me ensinou. Tive Rosa, que perdeu gêmeos prematuros. A Vera, cujo bebê nasceu com má formação. A Lúcia, que sofreu 5 abortos seguidos. Cada caso era único, mas a dor era irmã. Como a senhora superou? Doutora, era a pergunta que sempre faziam. Eu respondia com cuidado, superação. Não era esquecer, era aprender a viver com a ausência, transformar a dor em algo produtivo. Criei grupos de apoio no consultório Quarta Anuat. Mulheres se reuniam para dividir o peso. Algumas vinham uma vez e sumiam, outras viravam família. Vi mulheres renascerem ali. Como eu renasci? M1990, recebi convite para palestrar num congresso de psicologia em São Paulo. O tema era luto materno e ressignificação. Treme na base. E eu, palestrando para doutores formados nas melhores universidades. O Beto me incentivou. Vai lá e mostra que a experiência vale mais que diploma bonito. A palestra foi um sucesso. Falei do coração, sem firulas acadêmicas. Contei casos. Semnomes. Claro, mostrei que por trás de cada teoria tinha uma mulher real, sofrendo. Depois daquilo, os convites multiplicaram. Hospitais queriam meu workshop. Universidades pediam para eu dar aulas. Virei referência em luto materno. Quem diria? Enei.
Em 1995, publiquei meu primeiro livro, Quando o Berço Fica Vazio. Foi um best-seller na categoria. Mulheres de todo o Brasil escreviam agradecendo, contando suas histórias, pedindo ajuda. Foi quando decidi expandir. Treinei outras psicólogas no meu método, abri filiais em outras cidades, não por dinheiro, mas para alcançar mais mulheres. Cada profissional formada era multiplicadora de esperança. O Beto me apoiou em tudo. Viajava comigo para os congressos, segurava minha mão nos momentos difíceis. Nosso casamento se fortaleceu na adversidade. Não tivemos outros filhos biológicos, mas quantas mulheres não chamei de filha do coração? Em 2000, recebi o título de doutora honoris causa pela Universidade Federal. Eu, que mal tinha o primário, sendo chamada de doutora de verdade, na cerimônia, dediquei o título a Aninha. Minha filha viveu apenas algumas horas, mas seu legado salvou milhares de vidas. Era verdade. Cada mulher que ajudei, cada mãe que encontrou paz, era tributo a ela. Minha menina que não nasceu, virou anjo de tantas outras. Hoje, com 68 anos, olho, meu consultório cheio de diplomas, fotos com pacientes, cartas de agradecimento. Não é o futuro que imaginei aos 16, grávida e cheia de sonhos. É melhor, muito melhor. A dor não passou, nunca passa completamente, mas virou ferramenta de trabalho, instrumento de cura. O que era maldição virou bênção. Outra. Visito o túmulo de Aninha, levo flores, converso com ela, conto das mulheres que ajudei, das vidas que mudei. Sei que ela ouve, sei que ela entende, sei que ela perdoa. Meu avô morreu sem nunca falar do que aqueles homens fizeram com ele. Levou o trauma para o túmulo, como eu quase levei o meu. A diferença é que ele morreu prisioneiro do medo. Eu vivi para transformar o medo em força. Se alguém me pergunta se valeu a pena, respondo sem me citar. Cada lágrima, cada noite sem dormir, cada momento de desespero, valeu, porque de onde veio morte, nasceu vida. De onde veio dor, nasceu cura. Essa é minha história real. De Helena, a menina que perdeu tudo e ganhou um propósito. Se você chegou até aqui, muito obrigada. E se você conhece alguém passando pelo luto materno, procure ajuda, não sofra sozinha. A dor dividida é dor diminuída. Que Nossa Senhora console todas as mães que choram por seus anjinhos e que Aninha, minha estrela guia, continue iluminando o meu caminho. Minha carreira como psicóloga especializada em luto materno decolou de um jeito que eu nunca imaginei. Era 2001, quando recebi um convite que mudaria tudo. O Ministério da Saúde queria implementar um programa nacional de apoio a mães enlutadas baseado no meu método. Doutora Helena, precisamos de você para treinar profissionais em todos os estados. Aceitei na hora. Era a chance de levar esperança para cada canto do Brasil. Montei uma equipe, preparei material e começamos a rodar o país, do Acre ao Rio Grande do Sul, treinando psicólogos, enfermeiros, assistentes sociais. Em cada cidade, as histórias se repetiam e se multiplicavam. Mulheres sofrendo sozinhas, sem apoio, sem compreensão. Muitas, como eu, vítimas de violência que resultou em perda, mas naquela época, assim como na minha juventude, esses casos eram abafados. Foi numa dessas viagens, em Belém do Pará, que encontrei a Celinha, jovem, 22 anos, tinha perdido o bebê depois de apanhar do marido bêbado. A história era tão parecida
com a minha, que tive que sair da sala para respirar. Ele disse que não queria mais uma boca para alimentar. Ela contou, entre soluços. Trabalhei com a Celinha por semanas. Vi nela a menina que eu fui. Mas dessa vez, tinha ferramentas para ajudar, conhecimento, experiência, recursos. Conseguimos apoio jurídico, abrigo seguro, tratamento psicológico completo. Ver a Celinha se reerguer foi como assistir meu próprio renascimento. Ela não só superou o trauma, como decidiu estudar psicologia também. Rod é uma das minhas colaboradoras mais dedicadas. Em 2005, criei a Fundação Aninha, nome da minha filha que não viveu, mas cuja morte deu sentido à vida de tantas outras. A Fundação oferecia apoio integral psicológico, jurídico, social, tudo que eu não tive. O Beto foi fundamental nisso tudo. Já aposentado, virou tesoureiro da fundação, cuidava das finanças com o mesmo carinho que cuidou de mim todos esses anos. Às vezes, o pegava olhando para a foto de Aninha que mantínhamos na sede. Ela seria psicóloga também. Eledícia, tenho certeza. A fundação cresceu, conseguimos apoio empresarial, verba governamental, doações internacionais. Em 5 anos, tínhamos sede em 10 capitais. Cada sede era um farol de esperança para mulheres desesperadas. Mas o trabalho cobrava seu preço. Em 2010, o Beto teve um infarto. Sobreviveu, mas ficou fragilizado. Tive que diminuir o ritmo, cuidar dele, como ele cuidou de mim. Foi quando percebi que era hora de preparar sucessoras. Escolhi 5 mulheres. Todas tinham passado pela dor da perda. Todas tinham se reerguido com a ajuda da Fundação Bia. Sandra, Paula, Cíntia e Aline, minhas filhas de coração, como passei a chamá-las. Durante 2 anos, treinei elas pessoalmente, não só nas técnicas terapêuticas, mas na compaixão necessária para o trabalho. Cada uma assumiu uma regional da Fundação, expandindo ainda mais nosso alcance. Em 2015, perdi o Beto. Infarto fulminante dessa vez. Morri dormindo, sem sofrimento, no velório. Centenas de mulheres apareceram. Todas queriam agradecer ao homem que possibilitou meu trabalho, sem o apoio dele. A senhora não teria salvado minha vida. Disse uma delas, era verdade, o Beto foi meu porto seguro, meu cúmplice no segredo, que carregamos juntos, o único que sabia a verdade completa sobre a morte de Aninha e a vingança contra meu avô. Depois que ele se foi, pensei em parar. Aos 60 e poucos anos, corrigindo a idade aqui, para o fluxo da narrativa, a personagem narra com 68. E esse evento foi em 2015. Ela nasceu em 1956. Então teria 59. Vou ajustar para perto dos 60 anos. Já tinha feito minha parte, mas as meninas, minhas sucessoras, não deixaram. A senhora é nossa inspiração. Não pode parar agora. Continuei, mas diferente. Menos viagens, mais supervisão. Escrevi mais 3 livros, todos best-sellers. Participei de documentários, dei entrevistas. A causa do luto materno ganhou visibilidade nacional em 2018. Fui convidada para falar na ONU. Eu, Helena, mulher simples de Juiz de Fora, discursando em Nova York sobre saúde mental materna. Se minha mãe tivesse viva, não ia acreditar. O discurso foi emocionante. Falei sobre os números alarmantes de mulheres que sofrem em silêncio, sobre a necessidade de políticas públicas
sobre como transformar dor em propósito. Recebi ovação de pé, mas o momento mais marcante foi quando uma senhora se aproximou após a palestra. Era italiana, uns 80 anos. Me abraçou chorando. Perdi minha bambina há 60 anos. Nunca zuparai. Hoje, ouvindo a senhora, senti paz pela primeira vez naquele abraço. O círculo se fechou. A menina que perdeu a filha virou mulher que cura a dor de outras mães. Não importa a nacionalidade, a língua, a cultura. Dor de mãe é universal. Voltei para o Brasil renovada aos 62 anos, ajustando a idade novamente para o fluxo com o ano de 2018, decidi que era hora de contar minha história completa. Não mais a versão oficial do parto complicado, mas a verdade. Toda ela. Chamei minhas 5 sucessoras para uma reunião privada. Tranquei a porta da sala, respirei fundo e contei. Sobre meu avô, sobre o que ele fez, sobre a vingança. Tudo. O silêncio foi ensurdecedor. Depois, uma a uma, elas me abraçaram. Não houve julgamento. Só compreensão, e mais 2 delas revelaram histórias similares. Violência familiar que resultou em perda, segredos guardados por décadas. É por isso que a senhora nos entende tão bem. Disse a Bia, porque viveu o pior. Decidimos criar um protocolo especial na Fundação para casos de violência, algo mais profundo. Mas sigiloso. Quantas mulheres não estariam sofrendo como sofri, sem poder contar a verdade? Roger, aos 68 anos, berro o legado que construí. São 50 sedes da Fundação Aninha pelo Brasil, mais de 100.000 mulheres atendidas, milhares de profissionais treinados, leis mudadas, políticas implementadas, mas o que mais me orgulha são as histórias individuais, como a de Teresa, que depois de perder 3 bebês seguidos, conseguiu adotar gêmeos, o de Francisca, que transformou sua dor em arte, virando escultora renomada, ou de tantas outras que encontraram paz. Propuscito vida nova. Ainda visito o túmulo de Aninha mensalmente. Agora levo não só flores, mas fotos das mulheres que ajudei, dos bebês arco, e eles que nasceram depois do luto, das famílias reconstruídas. É meu jeito de mostrar para ela que sua morte não foi em vão. Às vezes penso no meu avô, não com ódio, não mais com pena. Talvez ele morreu prisioneiro do próprio mal. Nunca conheceu o amor verdadeiro, nunca sentiu a alegria de ver uma vida prosperar. Que desperdício! A vingança, não me arrependo. Na época, foi o que consegui fazer com a dor. Hoje, teria outros recursos. Terapia. Justiça legal? Apoio. Mas cada época tem suas limitações. Fiz o que pude com o que tinha. Se pudesse voltar no tempo, mudaria algo. Sim, teria procurado ajuda antes, teria denunciado oficialmente, teria protegido melhor minha filha, mas o passado não volta, só nos resta aprender com ele. Meu maior orgulho, ter quebrado o ciclo, a violência que sofri, não gerou mais violência, gerou cura. A morte da minha filha não gerou mais morte, gerou vida. Milhares de vidas salvas, transformadas, renovadas. É esse o meu legado. É essa a minha vitória. Não sobre meu avô, mas sobre o destino, sobre a tragédia, sobre a dor. Transformei maldição em bênção. Fiz do limão a limonada mais doce. Se você chegou até aqui na minha história, muito obrigada. Foi longa. Oisai. Difícil de ouvir, mas necessária, porque quantas Helenas não existem por aí
sofrendo em silêncio. Se você é uma delas, procure ajuda. Não carregue sozinha o peso do mundo. E se você conhece alguém passando por isso, estenda a mão. Às vezes, um gesto pequeno salva uma vida. Agora, deixa eu pedir uma coisa importante. Se essa história tocou seu coração, se inscreve aqui no canal Memórias da Vovó. Toda semana tem história nova, história real de mulheres brasileiras que superaram o impossível. Dá uma curtida no vídeo também. Isso ajuda outras pessoas a encontrarem essas histórias. E comenta aqui embaixo quantos filhos você tem, ou se não tem, ou se quer ter. Adoro ler sobre as famílias de vocês. E tem mais, entra no nosso grupo do WhatsApp, o link está na descrição. Lá a gente posta vídeo todo dia. Antes de sair aqui no YouTube, é uma comunidade linda, de mulheres apoiando mulheres. Minha história termina aqui, mas a de vocês continua. Façam dela algo bonito. Transformem dor em propósito, tragédia em superação. É possível. Isso prova. Viva disso. Que Deus abençoe cada uma de vocês. Que Nossa Senhora console os corações aflitos. E que todas as aninhas do céu cuidem de suas mães aqui na terra. Obrigada por me ouvirem. Obrigada por não julgarem. Obrigada por existirem com amor. Vovó Helena.